esqueço de gravar. Só vou dar uma voltadinha, tá? Falamos do processo de socialização, que é o processo de inserção no modelo social. Aí falamos como esse processo ocorre com os contratos, né? O contrato primário, que é aquele relacionado que vai tratar das questões das relações afetivas, e é um primeiro processo de socialização que é feito pela família e algumas vezes pela igreja, né? E o contrato secundário, que é o processo de socialização que é realizado pela escola, que é realizado pelo trabalho, né? Que põe você em contato com as leis, com os padrões sociais, com os modelos sociais. E existe um fenômeno tratado pela sociologia que é o isolamento social. É quando, por algum motivo, você pertence ou você se identifica com algum grupo que tem esse processo restringido por alguma questão. Por exemplo, os negros não têm o mesmo acesso aos mecanismos sociais como os brancos. Então, por algum motivo, você se vê isolado desse processo. Ou as pessoas se enquadram no LGBT, quem mais? A mulher, em alguns casos. Assim, em alguns processos ocorre esse isolamento social. Então, a gente tratou disso na nossa última aula. Hoje, a gente vai resgatar um pouco a visão dos 3 clássicos da sociologia, mas sobre a ótica da socialização. Como que eles entendem esse processo de socialização na nossa vida. Então, a gente lembrando que os 3 clássicos da sociologia, as 3 teorias fundantes da sociologia, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Não são os únicos sociólogos que existem, mas são considerados as 3 teorias fundadoras, 3 teorias fundantes da sociologia, tá? Então, a gente está na página 15 para começar, tá? Então, a gente vai começar com Durkheim, Emile Durkheim. Então, eu fiz aqui um apanhadinho para a gente não ficar lendo o texto, para não ficar chato, né? Seguinte, Durkheim, ele é um sociólogo que ele sempre vai analisar o coletivo. Então, o foco dele é identificar a consciência coletiva. Como é que padrões sociais interferem no indivíduo? Como que os padrões sociais se sobrepõem à vontade do Bernardo, da Isabela, da Gabriela? Então, ele vai falar que a sociedade tem uma organização social, né, que torna ela coesa. E ela vai impor para você como essa consciência coletiva se estabelece para você entrar no jogo. Então, para Durkheim é muito mais importante como que vocês vão se inserir nesse processo social para manter as coisas como elas devem ser, ou seja, uma ordem social. O importante é a integração, é integrar você. Então, por exemplo, a escola, ela tem a função de integrar a Gabriela, a Isabela, o Diogo, o Bernardo e o Evandro na sociedade. Então, não interessa muito a maneira como a sua opinião, o que importa é você se adequar. E eu penso que, no fundo, no fim de tudo, Durkheim ele é o mais realista, porque embora talvez o papel da sociologia e da filosofia seja esse de fazer você se entender e alargar os limites, no final você acaba se adequando a essa consciência coletiva, você acaba se entendendo como parte integrante da sociedade e acaba se submetendo aos modelos sociais. Então, a socialização para Durkheim é o processo de integrar você àquilo que já é estabelecido, aos modelos sociais.
ocorrem para ele casos de transgressão, obviamente, e esses casos de transgressão representam o que ele vai chamar de anomia. O que é a anomia? São grupos ou indivíduos que se afastam da lei. A é não e nomos quer dizer lei. Então, por exemplo, a gente tem no Rio de Janeiro as milícias. Elas são um grupo que estão fora da lei. Na verdade, elas criam seus próprios códigos. Então, são grupos que estão num processo de anomia, tá? Ou o tráfico no Rio de Janeiro. Ou as pessoas que estão na Cracolândia. São pessoas que se afastaram do modelo social. Estabelecem um caos, né? Vivem numa sociedade paralela. Esse fenômeno, Durkheim vai chamar de anomia. Até aqui, beleza? Então, para Durkheim, eu me encaixo o meu papel de socialização é de me encaixar nesse processo. Tá? Na verdade, vai se identificar com o que a gente já falou dele a respeito disso. Né? Para Durkheim, importa o coletivo agindo no indivíduo. Página 16. Lembrando vocês que tem atividades lá no Class 1, hein? Com essas perguntinhas que a apostila solta, a gente foi juntando e criando atividades. Então, não esqueçam, observem lá, tá? Página 16, a gente vai ter Weber. Max Weber é um filósofo um sociólogo que vai se preocupar mais com a subjetividade. Como o indivíduo interfere na sociedade com a sua subjetividade. Ou seja, nós somos indivíduos que operamos no todo, mas cada um de nós contribui de alguma maneira com o seu comportamento, com a sua religião, com as suas crenças, com as suas convicções, com as suas ações, né, no coletivo. Então, ele vai tentar entender o porquê das ações. Como aquilo que eu penso interfere na sociedade. Então, ele vai falar da ação social, como eu, por exemplo, Ibsen, eu tenho uma ação social. Eu, como professor, eu tenho um jeito de dar aula e a minha aula, de alguma maneira, vai interferir na sociedade. E qual é o impacto daquilo que eu falo na sociedade? De alguma maneira, eu causo... Por exemplo, eu estou dando aula aqui, tem aluno que... tá, professor? Tem aluno que fala, não, que nem a gente fez na aula de filosofia. Eu conversando com a Laila, com a Gabriela, com as vezes, eu falo sobre o papel da mulher e de repente a Isabela acho que não estava na aula. Estava, Isabela? Você estava na aula de filosofia? Não, pro. Não, né? Então, Isabela, foi bom, a gente falou sobre o feminismo, né? E de repente, Isabela, você que estivesse na aula, a Gabriela, nunca foram ligadas nisso. Aí eu começo a falar das conquistas que o movimento feminista alcançou ao longo da história, e você começa a falar, acho que eu vou pesquisar isso aí. Professor, o que você me recomenda? O que é isso e aquilo? E a minha aula vai fazer com que você tenha uma nova visão do feminismo e que você passe a ter um papel ativo. Então, eu isso causo impacto na sociedade com a minha aula. A origem das nossas convicções, por exemplo, a religião, ela vai alterar nossas ações e vai alterar o nosso impacto. Dependendo da religião que eu tenho, eu vou agir de um ou de outro jeito. Então, por exemplo, quando a gente fala de como o protestantismo afeta o capitalismo, porque ele tem uma ação sobre o capitalismo. Quando a gente fala de como, por eu ser evangélico, por exemplo, eu não faço algumas coisas e eu vou alterar a sociedade por conta disso. Então, para Weber, o que importa é a ação social, como eu interfiro na sociedade. E o último, que é o Karl Marx, ele vai falar que tudo depende dos modos de produção. Esse processo de socialização vai depender muito da minha classe social. Por exemplo, o processo de socialização do Bernardo é diferente do processo de socialização de um menino que mora na comunidade.
Por exemplo, nesse momento, o Bernardo, quer queira, quer não, quer goste ou não, ele está tendo uma aula de sociologia, né? Pode ser que ele fale, putz, eu queria, tá chato pra caramba essas aulas online e tal, mas ele tá tendo, ele tem um computador, ele tem um celular, e ele consegue minimamente se apropriar de um conteúdo. O moleque, a menina que mora numa comunidade que não tem internet, não tem celular, não tem o que comer, né? Que com o preço do arroz tá difícil comer. Ele vai ter um outro processo de socialização. Aí ele vai sair do barraco dele, ele vê lá o tráfico, e os caras com o celular, com tênis da moda, o modelo que vai prevalecer para ele é o modelo do tráfico. E aí o processo de socialização dele é outro. Então, para o que importa é a minha classe social e ela vai interferir no meu processo de socialização. O trabalho define o homem. O Estado, ele pouco interfere nesse processo de socialização, embora do tempo de Marx até hoje, até por conta do pensamento marxista, o papel do Estado é outro. Bem ou mal, hoje, bem ou mal, o Estado hoje fornece algum tipo de suporte para o aluno que está na pandemia. Então, mas para Marx existe uma diferença nos processos de socialização, e esse processo está intimamente ligado à classe social, e a classe social está ligada aos modos de produção. Se você está aqui tendo aula, não é porque você trabalha, é porque os seus pais trabalham e têm uma profissão, um trabalho que possibilita uma certa condição social. Tá bom, gente? Então, hoje que a gente vai falar é sobre isso. E aí, vou pedir para vocês só fazerem por enquanto, mas não mandarem ainda a atividade da página 16 e 17. Tá bom? Esses dois exercícios que estão aí. E depois vocês vão me mandar. E eu vou pedir para vocês fazerem os dois agora, o de casa e o da sala, e fazer uma justificativa. Então, por que você escolheu a questão que você escolheu? No 2 da página 16. E na 1 da página 17, por que você escolheu a que você escolheu? Mas é um breve, é intuitivo. Olha, para mim a certa é essa por causa que Karl Marx é que falou isso aqui. Básico, assim. E aí dá para você colocar na própria apostila aqui, tem um espacinho. Aí depois eu vou pedir a foto para vocês dessa atividade aqui. Tá bom? E eu vou esperar aqui, porque de repente eu posso ajudar na realização dessa atividade. Então vamos fazer agora, que a gente evita a lição de casa e eu posso ajudar vocês a fazer essa atividade. Tá ok? Vamos lá. Eu vou fazer a chamada. Bernardo, você tá aí, Bernardo? Tô aqui, pô. Bernardo, você que é um cara que tem uma memória de elefante. A gente... Quando que foi as férias de vocês? Assim, naquele período que começou a pandemia, a gente teve aula em março e a gente teve uma parada? Ou não? Teve em... acho que abril ou maio. Mas foi um mês? Você lembra? Foi 15 dias. 15 15 dias. dias. Acho que foi em abril, né? Eu acho que foi em abril, deixa eu ver. Acho que foi em abril, 15 dias, né? Tá certo. Vamos lá, 16. Está aqui nessa sala incrível o Bernardo, Diogo, Evandro, Gabriela,
Gabriela, super assídua na aula, hein? E Isabela. Muito bem. Vou só fechar aqui para não fazer barulho para vocês, mas qualquer coisa é só me perguntar que eu ajudo. Pronto. Na questão 1 aqui, tá falando assim, que implicações políticas você acredita que elas encerram? Esse encerram tá querendo dizer o quê? Deixa eu ver aqui. A 1 da página 16? Isso. A Durkheim afirma que a socialização é algo que acontece do exterior para o interior do indivíduo. Já Weber entende que as ações subjetivas realizadas pelo indivíduo é que fazem a ponte entre ele e a sociedade. Como você se posiciona em relação a essas duas afirmações? Que implicações políticas você acredita que elas encerram? Explique sua resposta. Se você entende que a sociedade é que impõe modelos para você, você meio que não participa da vida política. Porque você acaba aceitando as coisas como elas são. Agora, se você pensa como Weber, que a ação social interfere na sociedade, a sua politização é maior. Não necessariamente de ter um cargo político, mas de ter uma ação política, de lutar pelo meio ambiente, de participar de ONG, de fazer trabalho comunitário, de ajudar pessoas na rua. Ação política é ação na sociedade. Então, de acordo com um ou com o outro, como é a ação política? Um, acho que implica em você se acomodar mais, que por isso que eu falei que normalmente acontece, a gente pode falar o que for, mas no fim a gente acaba. Tá, deixa aí, deixa as coisas rolando. O presidente que resolva, ele que lute. Agora, se você pensa como. Agora, para Weber, não. Para Weber, eu interfiro na sociedade. Então, a minha ação, minha atitude política é outra. Você entendeu ou não? Entendi, obrigado. Alô? Pro, qual que é a página? Página 16 e 17. Respondendo e as alternativas justificando.
Pessoal, eu já fiz a chamada, então quem já acabou essa atividade está liberado, tá? Aí eu vou parar a gravação aqui e vou ficar aqui para quem tiver dúvida, tá bom? Beleza, acabei já, pro. Tá. Acabou, guardou, não manda, até porque eu não abri ainda, mas deixa aí. Tá bom, gente? Quem já acabou está liberado. Falou, pro. Dúvida? Pode ir então já? Não. Já pode ir então, prof? Se já fez, tá tudo certo. Só vou ficar aqui aberto para tirar dúvidas, tá bom? E vou parar a gravação. Tá bom. Beleza, falou, pro. Falou.